WhatsApp, papito. Mais uma vez eu tô aqui para reclamar com esse time do Flamengo. Esse time frouxo, time sem sangue. Isso daqui é Flamengo. Eu quero que vocês honrem essa camisa, pô. Tem que ganhar alguma coisa esse ano, porque senão tá difícil. Tá difícil. A gente não quer brigar, a gente não quer xingar, a gente não quer fazer nada. Só quer que vocês honrem o manto que tá lá. Tá ruim para vocês? Então mete o pé, pô. O salário tá em dia. É só meter o pé, pô. Valeu? Valeu? O torcedor tá certo, Pascoal? Correto. Bom, a gente fala toda semana que o time do Flamengo parece que entra fazendo endoscopia, né? Que dá aquela molezinha no cara. É igualzinho, o time que entra não tem reação nenhuma. Time sopa de lesma, é time mole. É sopa de lesma, o time não tem reação. E outra coisa, eu vou falar uma coisa. Puxa vida, hein? Até quando o Flamengo... Você já falou tudo. Até quando o Flamengo brigou contra rebaixamento nos anos anteriores, o time tinha mais sangue que esse. Juro por Deus. Até aquele time que era ruim, você via que o time tinha cada nome ali que pelo amor de Deus. A torcida gosta disso, mas os caras dentro de campo, você sabia que eles eram ruins, mas corriam. A torcida gosta do vai no carrinho, vai na força, vai ali, mas tinha alguma coisa a extrair. Esse time não tem nada. Eu não acho que inacreditável. Ô Pipo, eu não acho que esse time não corre. Não, eu não acho que ele não sente, Benja, ele não tem emoção. Time que entra pra perder. Ele não tem emoção. É um time que não tem, gente, ele não tem. Mas aí, pelo menos demonstra alguma coisa. Ele não, é um time que não se indigna com o resultado, seja ele positivo ou negativo. É a mesma coisa. Ele sei e anda pro que tá acontecendo. Não pode ser assim. É uma vergonha. Só que assim, time de futebol e elenco é muito retrato de quem comanda. Vem do banco de reservas, vem do diretor de futebol, vem da presidência, vem de todo mundo. Time é o retrato da diretoria. A diretoria do Flamengo, em termos de futebol, não está nem aí pra nada. O que o Sormani trouxe em números, o que recentemente esse time montou em setor defensivo, não se prioriza nada. Se prioriza o quê? Ficar aparecendo na mídia. Contrata fulano, faz festa, bonito. Chegou o Vitinho para o Maracanã, aquela coisa maravilhosa. Ah, chegou o Diego, maravilha, que é o bonitão, é o gelzinho no cabelo, é a camisa, e pipipi. Aí o videozinho na internet, porque ele queria ser designer, que o sonho dele era ser designer, etc e tal, aquela coisa maravilhosa. Mas dentro de campo, cadê a bola, amigo? O torcedor do Flamengo não quer saber nada. O torcedor do Flamengo não está preocupado com mídia, com marketing. O torcedor do Flamengo está preocupado com bola em campo, em jogar futebol. Resultado, ganhar de 1-0, jogando mal, mas ganha de 1-0. Mas ganha o jogo, resolve, mostra alguma coisa. Não é espetáculo que a torcida quer. Os caras querem vontade, querem um mínimo de respeito ao salário alto que vocês ganham. E vocês não fazem a mínima questão. O Vitinho entra em campo, gente. É ali. Chutei o gol. Aí vira. É inacreditável como as caras e bocas dos torcedores do Flamengo, aliás, dos jogadores do Flamengo. Você aprendeu a falar com quantos meses, hein? É inacreditável isso. Mas não é, porque eu vejo o Flamengo jogar, e eu vi o Flamengo de moleque jogar em muitos momentos. Pô, eu tinha medo do Flamengo. Quando você olhava o Flamengo jogar, você tinha medo, intimidava. Hoje o Flamengo não intimida. O Flamengo não intimida quem, sabe, qualquer adversário. O cara entra no Maracanã e ganha no Flamengo. O cara joga no Flamengo e ganha no Flamengo. O Flamengo não sente mais. Ou esse time toma um choque de realidade, ou vem alguém de cima, um presidente novo, alguém que mostre o que significa Flamengo, que mostre o tamanho da história desse time, ou então esses caras vão continuar sucumbindo e vão continuar enganando dia após dia. Mas vou dizer um negócio pra você, Pascoal. 3 você vai falar, porque eu vou te falar mais uma, então são as duas tuas, mas a minha. Vou dizer um negócio pra você. Um bom treinador. Essa é uma parte. E uma pequena limpeza ali. Segunda parte. Que também não precisa ser nada de radical. Porque também não vamos falar agora que o time do Flamengo é um lixo, é uma porcaria, é uma desgraça, porque não é. Um time que tem Diego Alves, um time que tem o Willian Arão, que é bom, que tem Coedjar, que é bom. Paquetá. Tem o Diego, tem o Lucas Paquetá, que joga pra caramba. Tem o Everton Ribeiro. Não é um lixo, não. Pera lá. Não, eu Pera acho lá. o seguinte. O Giovânio, que no Flamengo não tá jogando chongas, mas não podemos falar aqui que o Giovânio é um cabeça de bagre, gente. Mas ele não tá jogando no Flamengo. Acabei de falar. Faz 4 anos que ele não produz. Acabei de falar Marlos que ele Moreno não produz. Já produziu quando jogava na Colômbia, já produziu na seleção da Colômbia. Deixa eu te falar eu citei, esses aí que você está falando, eu não citei. Tá. Aí entra na pequena limpeza. Um bom treinador. Você acha que um time desse, na mão do Renato Gaúcho ou do Abel Braga... Essa é uma parte interessante. Duvido que é isso aí. Inclusive, acontecerá uma reunião hoje à tarde, Benja, entre a cúpula do Flamengo,
para essa situação. Eles estão tentando aí um acordo, inclusive com a oposição, para fazer um contrato de 2 anos para Abel Braga. Esse é o nome que a diretoria Ou seja, aquela ideia que eu dei semana passada. Ninguém especulou o Abel Braga, você inventou a roda. Ele ninguém especulou. Ele descobriu o Abel Braga. Não, senhor. Quando eu... Peraí. Eu vou deixar você... Desliga, Olha, vou dizer um negócio pra você. Você que tá em casa, você garoto. Olha lá pra foto. Tô olhando pra foto. Você garoto que tá querendo se especializar em ser jornalista no futuro, aprende aqui. Não. Se ele não dá essa ideia, ele descobriu a direção do Flamengo. Descobriu o Abel Braga. Peraí. Agora eu... de bundinha. Descobriu o Abelão. Beijo. Beija, pega com essa câmera aqui, ó. Beijo. Pega com essa... Enfim, pega com essa câmera aqui que ele olhar só para tentar terminar a informação aqui. Posso rapidinho. Existir a Calma. Peraí, deixa eu fazer que eu terminar. Poderia falar que ele não Peraí, Pra você, ele parece aquele cara que fala no final da propaganda eleitoral. Pra você na semana passada, esse cara é muito chato. Um por vez. Calma. Quem que vai falar? Eu prometo. Prometo que eu vou deixar. Facincani, você for 30 minutos, eu prometo. Pera! O Pipinho vai falar, porque eu tenho que dar o braço a torcer. Vocês aqui têm que ter humildade suficiente e reconhecer. Ninguém nessa mesa falou do Abel Braga. Ninguém tinha pensado nisso. Então, Pipo, fala aí. Não é. Na semana passada, quando eu vim aqui com a ideia, eu falei, olha, o Flamengo, se eu fosse diretor do Flamengo, eu sentaria com o Abel, apresentava um projeto assim assado, para 2 anos, para etc, sabe, mostrava alguma coisa aí. Não pode, vai ter eleição, vai ser aquilo, pipipi, você tá louco, o Abel não quer, o Abel assado, porque põe o Pet, põe não sei o quê, põe outro cara, põe um Tampão, põe o Vanderlei. Eu falei, eu faria isso, é o melhor pro Flamengo, se sentar e conversar direito, ele aceita, tem que unir a oposição com situação, etc e tal, pipipi, popó, e eu fui esculhambado pela mesa. Eu fui esculhambado, taxado de louco. Que não, o Abel, que é o final do ano, porque... Aí o senhor Pascoal ali, não, porque o Abel Braga, o senhor quer mudar a cabeça do Abel, porque o Abel falou que só vai até o final do ano, então o senhor quer mudar a cabeça do Abel, você não sei... Então, assim, tudo que eu falei, eu fui esculhambado. Dor de cabeça. Esculhambado. E aí, o senhor Maurício Borges, agora, vem e disse o seguinte, que o Flamengo pensa na ideia do Abel. O senhor pode falar e fica à vontade, obrigado, satisfação. Porque não falarei mais ao longo do programa. Ufa. Promete? Prometo. É promessa? Prometo. Promessa? Prometo. E sim. A não ser quando for acionado. Ali. Haja. Né? Haja. Cadê os dirigentes dos clubes grandes que não contratam? Vamos lá. Cara, é um visionário. Vamos lá. Vocês aqui com 78 anos de jornalismo esportivo, A gente já pensava nisso. Vamos lá. Ninguém pensou no Abel. Futebol tem uma frase de Nicola Ratchop. Futebol é momento. Futebol é momento. Ô, Pascoal, por exemplo, o Facincani, ele usou aqui quase 40 minutos de programa para falar tudo aquilo do Flamengo. Ele poderia ter dito, o Flamengo é um time sem alma, o Flamengo é um time pipoqueiro e o Flamengo é um time bundão hoje. 3 frases. Fala assim. Acabou, mas é fato, você resume. Você não pode falar. Pascoal, não, posso sim. Porque futebol, Pascoal, você precisa ser dinâmico. Porque quanto mais você fala televisão, você desgasta a sua imagem. É por isso que o futebol, na televisão, você não pode confundir com o rádio. Porque na televisão você precisa ser sucinto, cara. Porque enjoa. Um cara falando assim, meia hora, e ele retorna. A mesma frase que ele falou, daqui a 30 segundos ele repete e não percebe. Ele acha que tá falando algo novo. É verdade. Eu tô... Então, essa situação do Abelão, que ele falou, eu dei a dica, não sei o quê. Essa situação do Abelão, eu explicar pro Facincani, mas você tem razão, eu concordo contigo. Nesse quesito eu concordo contigo. Tá bom. Mas o nome do Abelão já não é mais novidade o nome do Abelão já não é mais novidade no Flamengo. Há quanto tempo a gente discute, senhor Mano, em toda época que o treinador do Flamengo balança, que o Flamengo busca técnicos e etc e tal, Renato Gaúcho e Abelão. São os nomes que a diretoria do Flamengo trabalha há muito tempo. E é claro que a cada momento, Flávio, a gente tem que raciocinar a cada momento. Aquele instante, quando o rapaz se referiu à contratação do Abel... Não, o Felipe. Rapaz não. O senhor tem um nome. O senhor não é um rapaz. Você prometeu. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso. Belchior, vamos lá. O senhor se refere em terceira pessoa. Não, assim, com aquele rapaz ali da ponta, ele disse o seguinte,
há uma semana. Não, junta as 3 facções que estão disputando aí a eleição. Chapas. São duas. São 2 facções. Facção é meio criminosa. Duas chapas. Perfeito, desculpa, mano, errei. É melhor falar chapa. 2 chapas que estão brigando aí na eleição do Flamengo, elas têm que se unir para escolher um treinador. Naquele momento não tinha nenhuma possibilidade, porque o Flamengo não tinha uma derrocada tão grande como teve na Copa do Brasil. E a esperança até de quem está no comando do Flamengo de fazer a reeleição ou fazer o seu substituto, era que passasse para a final da Copa do Brasil. Não passou. Agora, existe essa expectativa, essa possibilidade, porque o futebol é feito de momento. O momento diz que o Flamengo tem que se unir, as divisões do Flamengo tem que terminar nesse instante para buscar alguma coisa melhor para o futuro. Se ele esperar lá em dezembro para contratar o Abel, vai ter outro time que vai contratar. Então o Flamengo tem que se antecipar. Esse é o momento para isso. Esse é o momento. Sabe que eu quero dar os parabéns para ele? Sabe o que o Flamengo também não tem? Não pela urgência do time. O Flamengo não tem urgência para fechar com ele com a de outro time, porque não tem outro time no Brasil que vai fechar com o Abelão. E os grandes estão pro Abelão, se pintar um Rio de Janeiro para ele, é melhor. O Abelão quer ficar. O Abelão quer ficar aqui. O se Flamengo pinta alguma coisa no Emirados Árabes, é um concorrente. Eu não sei se não. Aí é outra história, mas eu não sei se hoje eu não sei se o Abelão antes do contrato gostaria de ir para lá. Então, o único clube hoje no Brasil, no Rio, que tem condições de fechar com o Abelão é o Flamengo. Não deixaria para dezembro. Deixa eu falar não deixaria para dezembro. Isso é outra coisa. O seguinte, eu acho que o próprio Abel vai esperar a definição também do quadro político do Flamengo. Eu não acho que... Mas e se for um consenso da situação com a oposição? É o que o Benja falou, ele não precisa se antecipar, ele não precisa assumir o clube agora. Ele tem a faca e o queijo na mão. Ele tem poucas alternativas aqui no Brasil, porque eu acho que todos os times grandes e que têm dinheiro, o Palmeiras teria dinheiro para pagar o Abelão, já tem o técnico, que não vai sair, o Felipão. O Internacional, já pensei nisso, o Internacional tem, mas o Internacional uma ameaça ao Flamengo. Pode ser, mas por que o Internacional hoje demitiria o Helman? Porque montou um time, então, de repente não ganha. Se ganhar o brasileiro, eu concordo com você, não vai mexer em nada. Não, mas mesmo se não ganhar, de repente eles podem pensar no Abel. Pô, mas eu acho que mesmo se o Inter não ganhar, o ano do Inter já é espetacular. Eu também acho, mas aí é aquela história. Mas agora a gente quer um título. E só que o que o Abel ganha é um valor acima das condições que até eu acho que qualquer time brasileiro tem que pagar. Tirando o Palmeiras e o Flamengo, porque o Flamengo tem essa condição. O Internacional paga, hein? Mas não sei, mas não precisa. Paga. Eu acho que o Internacional paga, o Grêmio paga também. O Grêmio então. O Grêmio, o Inter paga. Os clubes mais Cruzeiro. ricos, aí você pode considerar, por exemplo, o Atlético Mineiro precisa de um técnico, vai precisar no ano que vem. Mas não acho que o Abel iria trabalhar em Minas e tal. Eu acho que se o Abel tiver trabalhado no Flamengo, ele não precisa se precipitar. Né? E não acho que o Flamengo, do jeito que está hostil a relação entre as chapas, eu não acho que o Flamengo vai chegar a uma paz política antes da eleição, de jeito nenhum, para escolher o técnico. Mudar de técnico agora faltam 2 meses para acabar o ano. É praticamente outubro e novembro. Né? O Campeonato Brasileiro acaba no começo de dezembro. Tem começo 2 meses de dezembro. 2 meses Comecinho de dezembro. Comecinho de dezembro, Samani. 2 meses e meio, vai. Contando com setembro. Então, assim, cada dia que passa, contratar um técnico emergencial fica mais difícil. Mas fica Flávio, não tem, o time não reage, gente. O time não dá, mas fica mais dá difícil, demonstração. Pascoal, fica mais difícil porque fica difícil achar quem queira trabalhar no Flamengo agora nesse momento, entendeu? Para 2 meses, para uma eleição que vai acontecer. Luxemburgo. Esse talvez seja o único nome. Talvez o Luxemburgo. Mas acho que na medida que o campeonato o ano vai chegando no final, Samani, vai ficando mais difícil. Porque, por exemplo, se o Luxemburgo assumisse 2 semanas atrás, ele tinha aí uma chance de Copa do Brasil. Mas a gente falou isso, realizar alguma coisa emergencialmente. Há 2 semanas a gente falou isso, o Flamengo disse que não mudaria. Então eu acho que está cada vez mais difícil. O problema que eu vejo no Flamengo, de todo esse discurso que o Facincani fez, que é longo, eu já não lembro em que momento que ele falou isso, mas é o... Eu te ajudo, Não, obrigado, não precisa ajudar em nada. Eu te ajudo. Não precisa. Qual a dúvida que o senhor tem? O Flamengo vive num universo paralelo, eu acho. É isso. Que é a coisa do oba-oba exagerado para qualquer evento envolvendo o Flamengo. A contratação de um jogador, a chegada de outro, a passagem de uma fase, uma vitória efêmera, eventual, num jogo que não tem muita importância, como foi no ano passado contra a Chapecoense, meteu 5 aqui na Chapecoense. No dia seguinte, aqui no Rio de Janeiro, parecia que o Flamengo ia ser campeão do mundo. Já era o campeão do mundo. Então, o Flamengo precisa, precisa botar o pé no chão. Então responde isso aqui rápido, vai. Eu ia ler o Twitter depois, mas que é esse assunto.
Erivelton Lima Araújo. Ele fala, ei, bem já. Legal isso, é legal. Legal esse troço aí. Como é que eles fazem isso? Virou um jargão. E quando você manda o WhatsApp, você manda falando o meu nome também, pode falar todo mundo, mas o meu é legal você falar, bem já, virou uma marca, sabe? Olha, ei, bem já, pergunte aí na mesa. Aí você, Flávio Gomes. Pergunta aí. Se a imprensa também não tem culpa por ter supervalorizado esse time médio do Flamengo. Existe aqui no Rio uma expressão que eu cunhei aqui o ano passado, chamada mengocentrismo, que é a realidade. Basta ouvir rádios aqui do Rio e basta ler jornais aqui do Rio de Janeiro. Isso sempre foi assim. A imprensa carioca sempre foi muito próxima do oba-oba, do exaltar o que não precisa exaltar, enfim, de manter um clima festivo, exagerado o tempo inteiro. Isso existe com o Flamengo, existe. Mas isso é uma característica do povo. É uma característica do Rio de Janeiro. O povo carioca, ele é assim, entendeu? Mas eu acho que esse exagero ele é festivo, ele é alegre. Sim. Ele é expansivo. E eu acho que no fim das contas ele não se deprime facilmente. Não, ele não se deprime facilmente. Eu acho que isso menudo, lembra? Eu acho que isso leva. Tudo bem a torcida ser assim. Eu acho legal isso. O problema não nada errado. Mas o problema é que dirigente. Às vezes, pode entrar nessa. Dirigente, jogador, muitas vezes técnico, às vezes acredita nisso. Olha aqui, eu acho que a mídia não tem nada a ver com isso. Porque a mídia nada mais é. A mídia não pode ser só laudatória. Não é laudatória. Não concordo, não concordo. Tem gente que critica e critica bastante. A gente está aqui no Rio de Janeiro hoje, a gente percebe isso. Talvez no passado fosse diferente. Que reclama, Hoje não é. O que acontece é o seguinte, a mídia nada mais é do que a extensão da personalidade do povo carioca, gente. O povo carioca é assim. Então a mídia é assim, o torcedor é assim, os dirigentes são assim. Continua percebe? assim. Então, mas se continuar pensando assim, esquece. Não o povo, o dirigente. Então, é isso que eu ia chegar. O dirigente, ele tem que ter a consciência, quando ele assume um cargo, de que, opa, pera um pouquinho. Agora, eu sou um dirigente. Eu não estou mais na arquibancada. Eu estou na direção do Flamengo. Eu não posso me comportar como um torcedor. E o Eduardo Bandeira de Melo cansa de dizer que ele é um torcedor fanático do Flamengo. Ok, mas isso você guarda, Eduardo. Você guarda para você quando você for deixar o cargo. Exatamente. Quando o senhor assume a presidência do Flamengo, há que se ter mais um pé no chão. Entendeu? Um pouco menos de soberba, viu, Somani? Porque o Flamengo pode ser também. Muito maior do que tudo. E é bom, aliás, o presidente do Flamengo... E é bom lembrar que o Eduardo Bandeira de Melo ontem tinha falado, né? Se o juiz deixar... Não tem problema nenhum. O Flamengo vai classificar. Ontem no jogo não teve nenhum lance polêmico. E ele entrou com uma ação contra o Flamengo. Entrou com uma ação. Teve um lance polêmico. Foi o gol do Flamengo que foi analisado no VAR e de fato o gol. Não, mas não teve nada que tenha alterado. Olha que o Peterson Lima... O presidente entrou com uma ação contra o Flamengo agora, o presidente do Flamengo. Porque ele não gostou da cor que foi designada para a chapa dele, que é a cor azul. Então ele entrou com uma ação pedindo a cor... Não, ele quer a cor azul. É isso que eu ia falar. Ele era azul. Não tem uma outra chapa que está utilizando a cor azul e ele entrou com uma ação para usar a cor azul. Essa é a preocupação. Então, se essa é a preocupação dele, no ano do time que precisa ganhar título, montar elenco, etc. Não. Olha, gente, o Peterson Lima está falando aqui, meu Deus, Benja. Vocês não vão falar do Corinthians, de Jadson, de Pedrinho? O Corinthians está na final e vocês vão ficar falando de Flamengo? Calma, mas olha, o Corinthians ontem, nós vamos falar, mas o Corinthians, ele não jogou contra o vento, ele jogou contra o Flamengo. Mas não foi o Flamengo que perdeu, foi o Corinthians que ganhou também. Sim, mas não estamos falando... O Corinthians quebrou o recorde de arrecadação ontem na Arena. Vamos usar o WhatsApp. Calma, Pascoal, você vai ser no pipo, vamos. Final da Copa do Brasil, Corinthians! Esse cheirinho aí, mano. Ai, que foi a loucura hoje, né? Olha o cheirinho, Vamos cantar, vamos fazer paródia? Tô sentindo o cheiro de Mengo tremendo. Tô sentindo, tá tremendo. Aqui em Itaquera, não deu pro Flamengo. Corinthians na final, agora que vem o Cruzeiro. E no treino, festa na favela, na partida, festa na favela. Entrou o Pedrinho, deu tapa nela, estufou a rede, fez a festa em Itaquera. A fiel é festa na favela, a vela, festa na favela. Entrou o Pedrinho, deu tapa nela,
Ei, Itaquera. Oh, que cheirinho bom Itaquera e Minas. Que é Corinthians, esse pessoal é muito bom.